A janela na Inglaterra acabou no dia 31 de agosto. E hoje, 7 dias depois, 7 de setembro, a gente já teve a primeira vítima na Inglaterra. Depois de ter sido o treinador que mais gastou para contratar, Thomas Tuchel foi demitido do Chelsea. Levando em conta todo o aproveitamento dele enquanto treinador do clube, afinal em 100 jogos foram 60 vitórias e apenas 16 derrotas. Levando em conta o título e as finais em que ele chegou, a demissão fica um pouco estranha. Ainda mais se a gente pensar no time. Pô, você deixou ele montar uma equipe para demitir apenas uma semana depois. Mas tem mais coisa aí pra gente analisar. Antes disso, vamos falar um pouquinho da trajetória do Tuchel no comando dos Blues. Então ele chegou lá em 2021, ali no verão, em janeiro, depois da demissão do Lampard, que fazia um trabalho bem questionável. Então, pegando um time que já não tinha mais muita chance na Premier League, o Tuchel conseguiu chegar ao título da Champions. E o que a gente viu ali naquele começo? Uma equipe que tinha uma defesa muito sólida. Foi assim que o Chelsea conquistou a Champions, inclusive vencendo a final por apenas 1-0 contra o poderoso Manchester City do Pep Guardiola. Após essa conquista aí, era bem claro que existia um problema no time de Stamford Bridge em relação ao seu atacante. Timo Werner nunca convenceu, Tammy Abraham não agradava tanto assim o treinador e o Chelsea foi atrás de um grande nome para resolver esse problema. Chegou Romelu Lukaku. O que a gente viu na temporada seguinte foi Tuchel reclamando do Lukaku, o problema do ataque não ser resolvido, Havertz sendo usado por ali muitas vezes, Timo Werner perdendo cada vez mais espaço e ainda teve um pequeno probleminha na temporada passada. Kanté, um dos grandes nomes da equipe, não jogou tanto quanto se esperava. E tanto, eu digo, falando de futebol, o que ele conseguiu jogar, e tanto em quantidade. O Kanté se machucou demais. Ele, inclusive, está machucado nesse momento. Ok, mas então a temporada 21-22 do Chelsea foi ruim? Depende. A gente pode analisar que o clube conquistou o Mundial de Clubes, conquistou a Supercopa da Europa, mesmo assim são competições que ninguém dá tanta importância ali na Inglaterra. Ainda chegou na final da FA Cup e da Copa da Liga, perdeu ambas para o Liverpool. Na Premier League, em nenhum momento conseguiu disputar com o próprio Liverpool e com o Manchester City, mas assegurou uma classificação na Champions ali, uma vaga, até com certa tranquilidade. Durante a campanha toda, figurou no top 4. Além disso, a gente tem que analisar o contexto da venda do clube. Quando a guerra com a Ucrânia, a guerra da Rússia com a Ucrânia eclodiu, quando o governo inglês lançou sanções contra os russos ali do país, o Abramovich perdeu todo o seu dinheiro, ele teve todos os seus bens congelados e o Chelsea simplesmente não podia gastar. O clube tinha até problemas para agendar suas viagens, para marcar hotéis, principalmente em competições em que ele foi avançando, algo que então não estaria no planejamento financeiro. Mesmo assim, o treinador alemão conseguiu blindar o seu elenco, terminou a temporada com certa tranquilidade e a gente não viu, ou aparentemente a gente não viu o rendimento cair em relação a isso. Mas existe um dado que ilustra um pouquinho como essa segunda metade de trabalho do Tuchel não foi tão boa quanto a primeira. Se quando ele chegou eu disse que ele arrumou a defesa e tinha um problema no ataque, que no primeiro momento ele não fez tanta falta, conseguiu ganhar a Champions League, o aproveitamento do ataque, o número de gols marcados das 50 primeiras partidas e das outras 50 é bem parecido. Mas se a gente pegar a defesa, o desempenho caiu e muito. Nos 50 primeiros jogos foram 24 gols sofridos, uma média de menos de meio gol por partida. Já nos outros 50, foram 54 gols sofridos. Ou seja, um time que tomava menos de meio gol por jogo passou a tomar mais de um. E aí, quem toma gol todo jogo acaba não conseguindo ganhar tanto se o problema que você tem no ataque persiste. Enfim, chega a nova temporada e aí a gente pensa, com um novo dono, mais dinheiro para gastar, seu técnico é um cara muito capacitado, vem aí um Chelsea que pode brigar por Premier League. E não foi o que a gente viu nos primeiros jogos. Primeiro, a janela chega com um grande problema. Rudiger foi embora, o Chelsea precisava arrumar sua defesa. E foi atrás de um ótimo nome para substituir, Koulibaly. Mas o Tuchel gastou muito, porém ele não conseguiu alguns jogadores que ele queria para montar o time da forma que ele achava ideal. Rafinha, que tinha tudo certo, recusou para assinar com o Barcelona. Koundé, a mesma coisa. Richarlison, que era um dos alvos, acabou indo parar no Tottenham. E aí o Chelsea se reforçou como deu, não tendo todo mundo que queria, mas gastando bastante mesmo assim. No último dia ainda veio um grande nome para o ataque. Aubameyang chegou junto ao Barcelona por um preço muito bom, envolvendo a saída do Marcos Alonso, que era um cara que nem titular era e que estava a fim de ir para o Barcelona mesmo. Só que uma equipe foi montada. Então, o novo dono, Ted Boehly, deu para o Tuchel a capacidade de montar o time que ele quisesse. Aparentemente, eles tiveram
umas diferenças ali. Foi público o fato de que o Boehly gostaria de contratar o Cristiano Ronaldo, o treinador recusou, mas nada parecia muito sério ali. Até que, de repente, primeiro a gente tem que falar, o desempenho na temporada não era bom. O Chelsea não tinha feito nenhum grande jogo ainda, talvez a partida contra o Tottenham, mas mesmo assim a vitória não veio. O Tuchel parecia estar sempre muito bravo, mesmo nas conquistas, não parecia um cara satisfeito com o que estava vendo, e tudo isso culmina com uma derrota inesperada para o Dinamo Zagreb na estreia da Champions. E aí vem a demissão. Compreensível pelo futebol apresentado no momento? Compreensível. Mas o time é que é muito estranho. Como você deixa o treinador montar a equipe da forma que ele quer? Você dá tanto dinheiro, foram mais de 200 milhões para contratar. E aí, depois de tudo isso, uma semana depois você manda ele embora. O timing foi muito errado. A demissão podia ter sido feita antes. Se havia desavenças na relação dono-treinador, isso já podia ter sido adiantado. Ou você poderia dar mais uma chance para um cara que já se mostrou ser muito qualificado e que levou o clube à sua maior conquista nos últimos anos. Sobre o substituto, a Sky Sports já noticiou que o Brighton deixou o Graham Potter, liberou seu treinador para negociar com o Chelsea, e um jornalista que me fugiu o nome agora, me desculpe, disse que o clube e o treinador devem se acertar hoje, provavelmente amanhã vem o anúncio dele. Tem feito um grande trabalho no Brighton, mas vamos ver agora quando pegar uma equipe muito mais forte. Outra coisa para a gente ficar de olho é na relação jogadores-treinador. A gente sabe que historicamente o Chelsea já derrubou alguns nomes, isso vem desde lá atrás. Quem não lembra do Filipão caindo porque os jogadores não estavam muito felizes com ele? A primeira conquista da Champions vem com um treinador interino quando o time não jogava tão bem antes dele assumir e de repente parece que todo mundo começou a jogar mais. José Mourinho sofreu com o corpo mole dos jogadores depois de uma conquista e Antônio Conte também. Todos esses levam a fama de que caíram porque o grupo decidiu. Será que agora a queda do Tuchel foi mais uma que envolve corpo mole de alguns jogadores que podem render mais do que tem rendido? Bom, isso só o tempo vai nos dizer. Agora o Chelsea vai ter que recomeçar com um novo treinador e um grupo que o seu antigo treinador formou. Vamos ver o que acontece e o que a gente pode esperar dos Blues. E aí, como parênteses, o treinador alemão não foi o único que caiu por causa de uma derrota na estreia da Champions. Domenico Tedesco foi demitido do Red Bull Leipzig depois da goleada sofrida em casa para o Shakhtar Donetsk. Como diz uma piadinha que eu vi no Twitter, ninguém contrata Timo Werner e sai impune, certo? E se você ficou nesse vídeo até agora, gostou? Aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui tem futebol todos os dias.